Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula. Desta vez falando sobre resolução de equações do segundo grau incompletas. Espero que vocês gostem, entendam e vamos à aula. Vou virar a câmera, tá bom? Só para lembrar rapidinho, tá? Quem ainda não estava presente. A equação do segundo grau é da forma ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Tá? Essa é uma equação do segundo grau. A, B e C são números reais. Qualquer número que vocês conhecem são números reais, tá bom? E o x, ou a letra que vem na equação, é chamada de incógnita. É um valor desconhecido, por isso que é chamado de incógnita. Tá bom? O A é o coeficiente do x, ou da incógnita que está ao quadrado. O B é o coeficiente da incógnita que está elevado a 1. E o C é o termo independente da incógnita. Então, numa equação, por exemplo, x ao quadrado mais 3x, vou botar um 2 aqui para ficar mais fácil da gente identificar, um 4. 4x ao quadrado mais 3x mais 1 igual a zero. Numa equação dessa, por exemplo, ó, o valor de A, ó, só comparar com a equação aqui, tá vendo? Ó? O A é 4, ó, é o coeficiente da incógnita que está elevado a 2, ou ao quadrado. Tá? O B, o coeficiente da incógnita, que está elevado a 1, ó, o coeficiente do x, no caso, que é 3. E o C é o termo independente da incógnita. Quer dizer o quê? Que não tem a incógnita, não tem o x, ó, que nesse caso é 1, ó, como vocês podem ver. Tá? Só mais uma para lembrar. Então, o A, o coeficiente da incógnita que está ao quadrado, ó, que quando não vem coeficiente na incógnita, é porque o coeficiente é 1, tá bom? O B é o coeficiente da incógnita que está a 1, elevado a 1, ó, que nesse caso é 2, e o sinal é do coeficiente, ou seja, é menos 2. E o C é o termo independente da incógnita, que é igual a 3. Certo? E aí, na equação do segundo grau, A, B e C, como eu disse, são números reais, mas B e C podem ser zero. Tá? O A não, o A pode ser qualquer número real, exceto zero. Ele não pode ser zero aqui. Mas B e C pode ser zero. Então, quando acontece numa equação do segundo grau de B ou C, ou então os dois serem iguais a zero, quer dizer que a equação, a gente diz que a equação é incompleta. E aí existem métodos para a gente encontrar o valor de x, por exemplo, nessas equações quando elas são incompletas. Então, por exemplo, uma equação, ó, x ao quadrado menos 3x igual a zero. Se a gente for aqui, ó, o A dessa equação, quando não é dado, ó, é 1. O B, o sinal é dele, ó, é menos 3. E o C, nesse caso, se vocês observarem, ó, tem a incógnita que é ao quadrado, cujo coeficiente é A, ó, tem a incógnita que é elevada a 1, cujo coeficiente é B, mas não tem o termo independente, ó. Não tem o termo que independe de x, ou que não tem x. Então, quando isso acontece, quer dizer que o C é zero. E quando um dos coeficientes B ou C, ou então os dois, são iguais a zero, a equação é dita incompleta. Então, como o C aqui é zero, essa equação aqui é incompleta. Só mais um exemplo de incompleta. Essa, ó, o coeficiente da incógnita aqui é ao quadrado, que nunca vai ser zero, tá? O A nunca pode ser zero. Pode ser fração, número decimal, negativo, mas nunca zero. Ou seja, é 2. O B é a incógnita que está elevada a 1. Nós só temos aqui a incógnita ao quadrado, ou a letra que está ao quadrado. A gente não tem a letra que é elevada a 1. Não tem essa parte, ó. Então, se não tem, é porque o coeficiente é zero, ou seja, o B é zero. E o C, aí sim, é o termo que não tem a incógnita, ó, que nesse caso é menos 32, lembrando que o sinal é dele. Então, o C, menos 32. Quando isso acontece, a gente diz que a equação é incompleta, né? Porque o B deu zero. E o outro caso da equação incompleta é quando B e C, os dois são iguais a zero, que pode acontecer também. Tá bom? Então, a gente vai aprender a resolver essas equações incompletas. A gente vai começar por essas aqui, ó, que são incompletas. Então, vamos resolver primeiro a equação onde o B é zero. Todas as equações do tipo B igual a zero.
certo? Então, essa equação aqui, ó, nesse tipo de equação, o B, quando não vem, é porque é zero. Vamos a alguns exemplos. Antes de resolver esse tipo de equação, eu vou lembrar a vocês como é que se resolve a equação do primeiro grau. Rapidinho, só para a gente ter uma ideia. Tá? Segundo grau, você tem uma equação, por exemplo, da forma ax mais b igual a zero. Uma equação do primeiro grau. Ela é chamada assim do primeiro grau porque a incógnita é elevada a 1, tá? O grau da incógnita é 1. A e B são coeficientes. Então, como é que a gente resolve uma equação do primeiro grau? A forma prática. Primeiro, a gente chama isso aqui, ó. Tudo que vem à esquerda do sinal de igual a gente chama de primeiro membro. E o que vem à direita do sinal de igual, ou seja, nesse caso só o zero, ó, a gente chama de segundo membro. Então, como é que a gente resolve a equação do primeiro grau? A gente isola a incógnita no primeiro membro e os coeficientes, ó, a gente passa para o segundo membro. Sempre com a operação inversa. Por exemplo, aqui, ó, o B está somando, ó, mais B. Então, ele vai passar subtraindo. A operação inversa da adição é a subtração. O A, em relação à incógnita, ó, quando está junto assim duas letras, é multiplicando. Então, se está multiplicando, a operação inversa da multiplicação é a divisão. Ele vai passar dividindo. Exemplo. Primeiro membro aqui, ó, é 2x menos 4. O segundo membro é 0. Então, eu deixo o x aqui e o 2 e o menos 4, ó, vem para cá, para o segundo membro. Eu nem preciso repetir o 0, por quê? Porque o 0 somando ou subtraindo com qualquer coisa não vai alterar. Então, não preciso colocar o 0. Então, eu vou passar primeiro para o segundo membro, ao que estiver somando ou subtraindo. Então, menos 4 está negativo, passa para cá positivo. Então, eu repito isso aqui, ó, 2x. Do mesmo jeito, sem alterar nada, 2x. Aqui vai ser 2x igual, ó, o 0, como eu disse, não precisa colocar porque não vai alterar. Eu passo primeiro o que estiver somando ou subtraindo em relação à incógnita, no caso 4, ó, está subtraindo. E aí eu passo mudando o sinal, está menos 4, vem para o segundo membro, mais 4. Nosso objetivo é isolar o x no primeiro membro. Então, eu vou repetir o x novamente no primeiro membro, o igual. O que já está no segundo membro, ó, que é o 4. E esse 2 que está multiplicando a incógnita, que é o x, ele passa para cá dividindo, que é como fração. A divisão como fração. Então, é 4 dividido por 2. E aí, agora é só dividir. Ou seja, x vai ser igual a 4 dividido por 2, que dá 2. Pronto. Resolvida a equação. Ou seja, o valor de x que satisfaz essa equação é 2. O que significa que se eu substituir aqui, ó, né, 2 vezes x, como eu tinha dito, ó, 2 vezes x, então é 2 vezes 2. 2 vezes 2 dá 4. 4 menos 4 dá 0. 3y mais 12 igual a 0. O objetivo é isolar a incógnita no primeiro membro, ou seja, nós vamos deixar o y aqui. Primeiro a gente passa o que está somando ou subtraindo, nesse caso 12, ó, e depois o que estiver multiplicando ou dividindo, que nesse caso aqui é o 3 que está multiplicando o y. Então eu vou repetir o 3y, porque eu vou passar o 12 primeiro, o igual, ó. Então 3y igual, ficou só o 3y no primeiro membro. O 12 que estava no primeiro membro vai para o segundo. Tá, mais 12, passa para o segundo membro, menos 12. Feito isso, agora eu passo o 3. Ó. O 3 está multiplicando a incógnita, passa para cá dividindo. Então, vai ficar y igual a menos, que é o sinal que está aqui, 12 dividido por 3. Então, y é igual a menos, permanece o mesmo sinal, 12 dividido por 3 dá 4. Permanece o mesmo sinal, ou você pode fazer assim, ó, menos por mais dá menos. O menos do 12 pelo mais do 3. Ó. Menos por mais dá menos, aí divide. 12 por 3 dá 4. Quer dizer o quê? Que esse é o valor de y que satisfaz essa equação. Significa que se eu substituir o y por menos 4, vai ficar, ó, 3 vezes menos 4 dá menos 12 mais 12, é só cortar, né? E dá 0. Tá bom? Então, essa é a ideia da resolução de equação de primeiro grau para a gente poder resolver a do segundo grau. Então é isso, pessoal. Essa foi a nossa aula. Espero que tenham gostado, entendido. E até a próxima.